E o Pro Beleza de hoje começa num collab diferente, ó. Ele é programa Pro Beleza e Dr. Move ao mesmo tempo. E além desse collab de programas, eu tenho um collab aqui de coração, que eu tô aqui com o meu amigo, irmão, Maurício Manduca. E com novidade, ó. Tem algumas novidades aqui. Ele vem assumindo aqui a presidência do Conselho Nacional de Práticas Corporais e Desportivas. Sabia, Jajá? Ó, esse moço aqui, né, com essa força toda, que é resultado de luta, de alimentação, de terapias corporais e tudo mais, que eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos para saber, ele está aqui à frente hoje desse conselho e eu vou falar aqui com ele. Maurício, obrigado por você estar aqui. Obrigado, é uma honra estar com você aqui, Marcião, você sabe disso, né? E você já abriu, já falou tudo, né? O que veio antes, o trabalho ou a amizade, Marcião? Amizade. Amizade, né? Foi ela que foi fortalecendo todas as caminhadas, né? Exatamente. E a gente está num dia aqui muito especial, então estou muito honrado de estar aqui com você, viu? Emocionado. Obrigado. A honra é minha e mais ainda porque a gente tem aqui nosso Lombardi, né? O Jajá, o nosso Lombardi. O pessoal tem uma curiosidade de saber quem é ele e ele vem aqui pontuando sempre. Jajá, quando a gente fala aqui de luta, de momento, de registro histórico, de honra, verdadeiramente é isso, porque com o Maurício, nós começamos todo um trabalho de regulamentação do setor, né? A gente nem sabia aonde isso ia parar. Nós tivemos uma vontade, né? Sim. E com as categorias, né, complementares, porque essa área da beleza, que é a grande discussão desse momento, que momento ela é saúde, que momento ela é beleza, que momento ela é arte, onde começa a beleza, onde ela termina. Saúde é beleza ou não é? Então todas são essas discussões hoje no dia a dia e tem muito a ver com essa trajetória que eu venho acompanhando, né, do seu trabalho. Você foi aí com uma maleta na mão, conquistando o mundo, demonstrando o poder da eletroestimulação, não apenas como técnica, né, mas como mudança de vida. Fala pra gente desse seu momento em que você fala: preciso fazer esse trabalho, sair com essa maleta e vai conquistar o mundo. Marcião, muito legal, mas eu não posso aqui perder o gancho quando você fala das pessoas que estão atrás das câmeras, né? É eles que nos dão essa possibilidade de ir para o globo, né, para o mundo, que permite aí as pessoas duplicar aí toda essa nossas realizações, né? E o Jajá, agora há algum tempo a gente não nos reencontrava, né, Jajá? E é muito bacana saber quando a gente planta uma semente boa, esses frutos, eles germinam e permanecem durante todo o tempo da vida da gente. Então, estou muito feliz de mais uma vez aí estar falando para você atrás das câmeras. E com esse cara aqui, né, que a Pro Beleza, ela apareceu na minha vida, né, num momento muito especial, parece que não, a gente não pode fazer conta, mas desde 2013, 2014, né, Márcio? Por aí. Quando a gente, trabalhando com a linha de produtos, né, da área de beleza, a gente gostaria de ter uma direção para que a gente pudesse trazer mais segurança, né, para os nossos vendedores de venda direta, e o Márcio já naquela luta, né, para poder isso ir a Brasília, né? Era quanto tempo você ia para Brasília? Eu fiquei uns 3 anos, né? Mensalmente eu estava lá, foram 3 anos de Brasília. Que é a lei aí que todos vocês conhecem, né, de Salão Parceiro, e aí a nossa categoria foi incluída e trouxe essa segurança e a legitimidade para todo aquele trabalhador que, representando, né, o segmento de beleza, de produtos ligados à beleza, tiveram a oportunidade de ser reconhecido e realmente ampliou demais, né, aquele nosso momento que a gente trabalhava aí com nossos produtos de venda direta. E assim, né, a gente trabalhou todo esse tempo, né, na venda, e logo entrou na minha vida, né, a Dr. Move. A Dr. Move é hoje, né, a primeira franquia móvel de saúde do planeta, Márcio. Imagina você que com uma maleta na mão, você consegue colocar ali no porta-mala do seu carro e atender as pessoas em casa, entregando um resultado que as pessoas não imaginavam, né? Essa tecnologia estava disponível e o que nós fizemos foi unir esses equipamentos para entregar, e o fim, né? A gente nasce na recuperação de pessoas pós-trauma, né? A gente nasceu recuperando pós-acidentados, pós-trauma, seja AVC, seja infarto, e a gente entendeu que a gente podia fazer uma entrega muito bacana também na área de beleza.
E aí nasce a Dr. Move enquanto franquia, e agora, assumindo, né, a presidência, que você vem me presentear, podendo entregar e legitimar todos esses profissionais que ao longo da sua trajetória dedicaram, né, a sua vida para realmente fazer com que as pessoas que a gente, né, tem essa impressão, como você acabou de falar aqui na abertura do programa, que não é só a questão da beleza, né? E existe essa, não é nem mais a confusão, né? Eu acho que essa questão da autoestima, como que a gente se vê quando a gente olha no espelho, e na verdade a gente não está falando aqui da gordura, Márcio, da barriga, né? A gente está falando da gordura da cabeça, né? Quanta gente aí que supostamente está em dia com o corpo, mas tem aquela mente pesada, né? E eu não tenho dúvida que quando a gente começa a trabalhar a mente, tudo muda, né, Márcio? E eu acho que você é um exemplo disso. Eu te conheci em 2013 e passado 12 anos, você está 24 anos mais novo. Então a gente também peso pesado. A gente tem que ter essa preocupação também em ser produto do produto, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação. Qual é a credibilidade que a gente consegue passar para todo mundo que está nos assistindo se a gente realmente não mandar a mensagem e que a gente também aplica aquilo que a gente quer passar para o público, né? Eu vou ter que contar aqui essa história, porque agora é vantagem para que eu possa contar a minha idade, né? Com 53 anos, né, eu posso dizer que hoje eu sou produto do produto que eu acredito, né? Não só para a questão de ter um corpo legal, ou seja lá o que for. Todos nós, definitivamente, Márcio, vamos viver mais, né? A tecnologia, os avanços da tecnologia nos proporciona isso. A questão é como que nós vamos viver mais, né? Então, o que a gente está fazendo, e agora com a sua ajuda, de fazer com que mais pessoas possam participar disso, é entregar para as pessoas qualidade de vida, né? É viver mais, mas viver muito, muito melhor. Então eu não tenho dúvida aí que essa honraria que você está me dando vai dar mais condições para que as pessoas agora ainda mais legitimadas através desses cursos de formação que a gente dá em eletroestimulação, certamente vai ampliar demais as possibilidades. Então, estou muito honrado com o dia de hoje. A honra é nossa. Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. Eu falei do Jajá, né? Mas a gente tem outra ali, né? Quando a gente fala, né? Pegou a câmera aí, Jajá. Porque isso aqui é uma honraria aqui que não tem preço, né, cara? Ó, guardem bem esse momento. E eu preciso falar para você que está nos assistindo, quando a gente fala de luta, né, nós precisamos sempre de uma identidade. Hoje, a área da beleza, e ela é multidisciplinar, porque nós temos aí médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, massagistas, enfim, e as pessoas, elas não apenas querem um título, mas uma oportunidade de negócio, de trabalho. E muitas vezes não é a medicina que eu quero, é uma medicina voltada a um campo espiritual e energético. Não é simplesmente o trabalho da estética, eu quero trabalhar com algo que seja voltada à saúde, alimentação e ao mesmo tempo um pouco de tudo. Como é que faz? Às vezes você não encontra isso em qualquer atividade profissional. Ah, mas então vou me formar em educação física. Poxa, mas educação física eu vou estar preparado para quê? Para a escola? Para a academia? Quando a gente pensa nas profissões como núcleos isolados, a gente corre o risco de limitar. Não apenas limitar a própria formação que eu tenho, como limitar os entrantes dessas atividades. Quando o Maurício vai para a rua como terapeuta complementar, terapeuta corporal, entendendo, fazendo união daquilo que ele fala, né, de prática, saúde, porque de alguma maneira a gente encontra essas coisas todas isoladas, né? Você num prédio, você tem uma academia, num outro programa da TV, você tem algo muito superficial, às vezes de equipamento de eletroestimulação, mas quem é aquele profissional que tem esse olhar que reúne tudo isso? Quem é essa pessoa? E ele falou algo muito importante, o produto do produto. Acho que vocês podem mostrar aí imagens, enfim, eu tenho meus antes e depois, eu sei na pele, na prática, o que é sair de um estado de obesidade, que a obesidade era justamente aqui, na mente, né, para a busca da minha saúde. E é um caminho
de luta, que não é apenas prática corporal, ela é tudo. Não é apenas a prática corporal, mas a alimentação. Tem que ter uma mudança do que a gente fala assim de mapa mental, de mindset, porque a gordura é aqui dentro. A gordura, o que a gordura na psicanálise diz? A gente quer se proteger do mundo. E como foi a minha década, né, de luta de salão parceiro, porque eu lembro do momento antes de lei de salão parceiro e depois, enfrentando tudo aquilo, né? E o meu corpo vai responder, né? Em acúmulo de energia, em necessidade de me sentir protegido. E aí quando você vê, você se larga ali, né? E quando a gente tem a oportunidade de justamente ter acesso a essa técnica, então você que está aí, é muito importante que você entenda e a gente crie essa conexão, né? Que é muito importante, porque quem passa por esse caminho pode dar esse depoimento, esse testemunho. As técnicas, seja do emagrecimento para a saúde, elas não são isoladas. Não adianta eu apenas vou tomar um chá, ou eu vou fazer uma prática corporal, ou eu vou fazer uma terapia com canetes. Não, é esse conjunto, né? Porque senão, às vezes eu tenho apenas um efeito físico, mas eu venho no efeito sanfona. E o que eu acho mais bonito de tudo que vocês estão fazendo, e o que eu acompanho lá, de todo esse centro de tratamento de longevidade, parabéns a você, Raul, todos os seus sócios, Ana, o Edu, que estão investindo tempo, dedicação nesse trabalho, é que eu, né, como eu tenho 34 anos na área das terapias e 22 na área de defesa desse setor. Eu nunca vi um centro tão completo como vocês têm lá. Mas você está falando uma coisa tão bacana que eu gosto de falar e dar alguns dados para ilustrar um pouco sobre esse tema. Tem um livro que fica lá em cima da minha mesa, que é um livro do Bill Phillips, acho que eu já te mostrei. Sim. 12 semanas para você alcançar o seu equilíbrio físico e mental. Esse cara lançou esse livro no ano 2000, imagine você que não tinha internet. Esse cara até hoje é a referência no segmento, 25 anos depois. Né? Imagina que ele transformou vidas através de um livro. Né? E a inspiração que fica, eu olhando para esse livro todo o tempo ali na minha frente, é que a responsabilidade, Márcio, que nós temos hoje, né? Nas funções que a gente exerce, porque com a tecnologia que tem hoje, com os equipamentos que estão à nossa disposição, nós temos a obrigação de pelo menos fazer igual ao que esse cara fez, porque está tudo muito disponível. A minha formação, né, ela começou pelo direito, e eu falo para todo mundo, se eu tivesse que começar hoje, eu ia fazer alguma coisa ligada à saúde, né? Seja fisioterapia, seja educação física, seja alguma coisa ligada a realmente a essa questão da longevidade, da vida saudável. Então, de uma forma mais prática, né, do que nós estamos falando aqui, né? O que a Dr. Move fez, o que ela implantou? Né? Quando a gente fala da maleta, da franquia móvel, imagine você, Márcio, que você dentro de uma maleta, né, como o tamanho de uma mala de viagem, você une ali 3 equipamentos básicos, né, que é a bioimpedância, que você consegue dar um diagnóstico claro da sua condição de saúde. Você tem lá um ultracavitador, que faz uma quebra de gordura, então essa quebra de gordura a gente usa como fonte de energia, e o terceiro passo nós entramos com uma das nossas técnicas de eletroestimulação. Todo esse tratamento, em 30 a 40 minutos, você tem um resultado muito eficiente. E qual é a diferença disso, Márcio? Porque quem é que está nos ouvindo que não gostaria de fazer uma transformação, né? Quem é que, por mais perfeito que seja, que olha no espelho e não quer, nossa, eu podia estar melhor. Né? Então, esse movimento que a gente criou, essa franquia móvel que a gente está colocando agora no mercado, ela não abre só a possibilidade para o profissional poder investir em algo acessível e atender as pessoas e modificar a vida dela, como também para aquela que não é a profissional da área e entender que em um curto espaço de tempo ela consegue ter um resultado que às vezes, por falta de motivação, porque como não vê resultado ali no dia a dia, acaba desistindo. Só para você ter uma ideia, Márcio, que é muito bacana quando a gente traduz isso em números, as pessoas que estão nos ouvindo começam a avaliar um pouco melhor e sim,
vê, né, nesse processo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, país tropical, país de pessoas vaidosas, num litoral maravilhoso que nós temos, entre 14 e 70 anos, Márcio, pessoas que têm indicação para frequentar uma academia, só 3,6 frequentam. Agora, quando você pega esses 3,6 que frequentam, Márcio, que são aquelas 100% que decidiram ir, só 4,7 renova depois de um ano. Cara, é um mercado assim, um oceano azul, né? E quando você pergunta, por que esses números são tão baixos, né? Levando em consideração que a gente tem essa impressão que tem um monte de academia e esse acesso para todo mundo. Porque, na verdade, as pessoas, 89% das pessoas que entram, elas saem com a justificativa porque que não teve resultado. Então, quando a gente vem com uma técnica que em muito pouco tempo pode entregar isso para ela começa a ficar incentivada com o espelho. Porque, na verdade, todo mundo sabe o que a gente não deve comer, né? A gente sabe que não dá para saltar a geladeira lá e pegar uma pizza lá à noite, tomar 1 litro de coca lá à meia-noite, né? Com aquela nossa ansiedade. E por que a gente faz isso? Porque a gente acaba descontando essa ansiedade no nosso dia a dia. Olha só a disposição que a gente tem que ter. Acordamos aí 5, 6 horas da manhã, eu acho que já passa aqui das 8h30 da noite e a gente está com energia. E eu acho que a energia ela é estabelecida por alguns critérios básicos. Primeiro, você ser apaixonado pelo que se faz, né? A gente não vê a hora passar, né? Você me esperando aqui para a gente poder gerar esse conteúdo e de alguma forma, através dessa entrevista, a gente conseguir incentivar alguém com espelho. A gente se olhar para o espelho e entender que de alguma forma a gente está avançando e melhorando. Eu acho que é isso que a Dr. Move está entregando. Quando a gente consegue entender que aquele pouco tempo que a gente se dedicou, a gente está recebendo a transformação, a gente entende que vale a pena e que a gente pode fazer. Então a gente tem um termo que a gente usa lá dentro da Dr. Move, que é o biohacking. Biocorpo, hacking, hackeamento. Quando você recebe algo que você não achava que era possível, ou quando você passa a fazer aquilo que você não acreditava que você ia ter incentivo suficiente para fazer, é o grande tchan. E aí tudo muda. Então, aqui não é só uma questão de ganhar grana, aqui não é só uma questão de abrir um novo negócio. Eu acho que a gente também está fazendo isso, mas a gente está realmente trabalhando com algo que muda a gente, né? Como você mesmo disse, porque a gente aplica no que a gente faz, e a gente consegue ser fonte de inspiração para aqueles que, de alguma forma, estão esperando aí uma motivação adicional. Então, esse seu programa, é a isso que você se dedica, né? E eu não tenho dúvida que lá no começo você não sabia direito onde ia chegar. Eu acho que você talvez não tenha passado pela sua cabeça hoje ter um escritório na Flórida, né? Que hoje você pudesse estar levando, através da sua luta, essa possibilidade para tantos profissionais que se sentiram desassistidos por todo esse tempo, né? E você ter persistido, né? Quantas e quantas pessoas foram impactadas por uma decisão, né? Que você tomou e que ainda traz com você parceiros, poucos parceiros que acreditaram em você desde lá do começo. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa revolução, e eu não tenho dúvida que é só o começo, Márcio. Eu acho que os fatos vão falar por si, eu acho que os resultados eles vão convencer, fazendo aqui uma alusão, uma frase de um conhecido nosso, né, que palavras convencem, né? Resultado arrastam. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, colocando na prática aquilo que é possível e, mais do que isso, aquilo que está disponível. Então, meu amigo, eu tenho muito orgulho de você, né? Eu acompanho você na sua caminhada. A gente, quando tem uma câmera apontada para a gente, sempre é difícil, né, cara? Como que você vai se portar? Como que eu tô aparecendo do outro lado? Será que o cara que tá vendo lá esse programa, ele tá entendendo o que eu tô falando? Será que ele tem convicção do que a gente acredita? Né? E eu não tenho dúvida que a gente só consegue fazer isso repetindo as coisas e não desistindo do nosso objetivo. E aí não tenho dúvida nenhuma que a gente
se inspira em ter pessoas nos ouvindo do outro lado e elas são inspiradas em saber que tem pessoas que acreditam nelas mesmo sem a gente conhecer. Né? Então eu acho que essa é a grande magia. Bom, eu que me sinto honrado e agradecido quando a gente acontece sempre um movimento aqui, né, já que é muito amplo, que nós, quando a gente fala de mente, de espiritualidade, óbvio, fora a religião, né, mas essa conexão que a gente tem além do que é corpo, né, do que é matéria física, que envolve o nosso intelecto, nosso conjunto de crença, as nossas filosofias. E eu percebo, né, porque nós somos preparados ao longo do caminho para ocupar os lugares que nós chegamos, né? Eu já pude ter outros momentos de entrevista com você, né? Eu tenho o meu histórico, que eu já fui monge lá atrás, eu já vivi uma época inteiramente vegetariano, fui parar nesse movimento, praticamente entendendo que caí de paraquedas, mas é porque tinha algo no meu coração que é ser assistencial, né? Que era essa coisa, essa liderança sindical, que era justamente isso, buscar a defesa de direitos, de interesse, e vim cair aqui, aí a gente vai se conectando com outras pessoas, e a minha preocupação sempre é passar essa mensagem para você que está nos vendo, que algo, né, esse vídeo, essa entrevista é o registro de um movimento histórico, porque nasce aqui o primeiro presidente do Conselho Nacional de Práticas Corporais e Desportivas. Qual é a função? Né? Convidar você a um processo de formalização. Você que está aí na sua casa, você que é um educador físico, você que é um fisioterapeuta, você mesmo que é um médico que queira variar, né, trazer novas experiências, mudanças de vida, você que é um esteticista, ou você que não tem uma formação em nível técnico algum, mas que fala, poxa, eu quero buscar esse caminho, eu quero cuidar da saúde. Porque quando eu observo muito isso, Maurício, porque você falou, a gente sabe que deve comer, a gente sabe que é uma prática corporal. Eu lembro que quando eu ia na nutricionista, ela falava assim, Márcio, emagrecer é uma coisa matemática, você reduz o que você come, você aumenta a carga, a perda calórica. Ou seja, equipamento, faz academia, andar e comida. Ou seja, a nossa mente, ela funciona numa rotina do que é conhecido. E nós não temos desafios na vida. E assim, o desafio é que nos move. Quando você aí que está na academia, que tem aí, que faz o seu personal, e de repente você tem ele deu números aqui de evasão, né? Eu tenho uma grande possibilidade de atendimento, mas eu tenho evasão. Você já se pergunta por que as pessoas vão embora? Será que elas não enxergam aquilo como rotina? Será que ela vai falar, eu vou fazer, vai doer, etc. E quando você tem aí uma maleta dessa, coloca aí imagens pra gente, né, já. Com essas práticas, você está levando um novo para ela, que aí ao mesmo tempo ela vai fazer uma prática corporal, ela vai ter um processo que vai também cuidar das dores, né? Sim. Vai acelerar, tem uns vídeos muito bacanas que ele coloca lá do que acelera no ganho de massa, ou seja, é revolucionário porque você está aí dando novas soluções. Então, seja você que é da educação física, você que é do mercado da beleza, você que é um esteticista, você é um massagista, que quer também ampliar a sua, não apenas o seu desenvolvimento profissional, mas a sua capacidade também econômica, e fala, poxa, o que eu poderia montar? Tem aí esse projeto muito bacana dessa franquia, né, que começa numa maleta, e você pode aí, quem vem acompanhando o trabalho da Dr. Move, implantar todo um centro de treinamento, de terapias dentro do seu salão de beleza. Você que está aqui, nós temos mais de 1,5 milhões de CNPJ. Sim. Sabe quantos salões tem salas vazias, clínicas de estética que tem espaços ali que podem ser
implantadas novas atividades, essa é uma grande oportunidade para você, membro da nossa categoria. Perfeito, o que você falou aqui, só pegando um gancho aqui, voltando nesse assunto, quando a gente fala ali do incentivo que a pessoa tem, na verdade, Márcio, quando o cara começa a ver o resultado, por mais que ele saiba o que ele não pode fazer, a gente trabalha com aquela questão da contrapartida. Olha, começou a dar resultado, aí eu estou disponível realmente tomar uma atitude. Isso que nós estamos fazendo, né, quando a gente fala dessa franquia móvel que nós temos, ela é muito bacana porque ela é muito prática. Primeiro, a possibilidade que você tem, né, através do sindicato, é poder ter esse curso de formação, né, se qualificar, né, através das nossas técnicas e estar habilitado para poder, nessas novas maneiras e de entrega através da eletroestimulação, você ter resultados no menor espaço de tempo. Então, só para que você tenha uma ideia, comparado isso a treinos normais, eu sou um cara que gosto muito de frequentar a academia, então a Dr. Move ela é complementar. Você que tem pouco tempo, né, 20, 30, 40 minutos ao longo do seu dia, você pode, numa sessão, você ter resultados que você gastaria semanas na academia para você ter. Então, você que é um profissional de beleza, você que é do profissional da área de saúde, acompanhe aí os nossos Instagram, né, Dr. Move, na Pro Beleza, Dr. Move Oficial, ou mesmo o meu, manduca.maurício, e você vai ver lá um pouquinho das nossas técnicas que você vai poder apenas com uma maleta ir atender as pessoas nas suas casas ou qualquer espaço que você tenha dentro do seu espaço de beleza, dentro da sua clínica aí, 10, 15 metros quadrados, que você consiga colocar uma maleta, uma maca, Márcio, já é o suficiente para você otimizar o seu faturamento. Um dos nossos projetos, inclusive hoje eu saí de uma reunião muito bacana com uma pessoa que é referência na expansão de franquias, é que a gente vai estar falando da Store Store, que é isso que você está se referindo. É a possibilidade de otimizar o faturamento dentro de ambientes, sejam salões de beleza ou clínicas de saúde, e o proprietário poder otimizar o seu faturamento colocando uma atividade, né, de eletroestimulação dentro dos seus espaços. Então, é uma super oportunidade, a gente vai ter muito mais para falar sobre isso. Obrigado por esse espaço, Márcio, e poder estar levando essa oportunidade para centenas de pessoas aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado, meu amigo. Não, obrigado você. E aí, já estourei meu tempo, que eu falo com ele. Não, tem tempo ainda? É porque você está falando baixinho. É 1 minuto? Olha. Ó, 1 minuto a gente tem aqui para dar um recadinho para você. Tá vendo esse cara bonitão aqui? Da Dr. Move, ele tem 2 funções. Tem uma academia, tem que convida você para aprender essas técnicas todas. Falar, olha, eu quero mudar de vida aí desenvolver um novo trabalho. Aqui na Dr. Move. E esse trabalho todo com a certificação profissional pelo sindicato dessa categoria, que vai não apenas habilitar você nessa atividade, mas tá aí como um órgão de apoio, né? Uma entidade de classe, um órgão de classe te auxiliando nessas melhores práticas, né? Márcio, é o seguinte, aproveitando esses 30 segundos que a gente já tem, eu vou, até pela honra que você me convidou de fazer essa entrevista, vamos lançar aqui uma parada que é o seguinte, quem for lá no nosso Instagram, Dr. Move Oficial, e for lá no Instagram do Pro Beleza, tá? E falar um pouquinho dessa entrevista aqui, e a gente vai escolher a melhor frase, a melhor mensagem sobre essa entrevista, e você vai ser convidado para conhecer a nossa matriz, que fica lá num resort maravilhoso, Resort Royal Pau Plaza, em Campinas, para ter um final de semana inesquecível, e presta atenção, com a sua família. Então entra lá, Pro Beleza, é isso, Márcio? Sindicato Pro Beleza. Sindicato Pro Beleza, é o arroba do Instagram? Isso, arroba Sindicato Pro Beleza. Arroba Dr. Move Oficial. Escreve um pouquinho do que de ensinamento que você tirou desse bate-papo aqui que eu tive com meu amigo, com meu irmão, e você vai estar concorrendo com a sua família inteira para estar lá no Royal, tá bom? Marcião, meu grande abraço, obrigado por tudo. E é isso aí. Vamos nos ver mais vezes, né? Mas aqui agora é collab, a sociedade é isso aí. Cada dia novidade. Só que a gente termina aqui mostrando o que a gente faz lá, né? Eu tenho uma foto com ele assim, E é o seguinte, a gente mostra o MOOC e fala do nosso slogan, né? Voa, Dr. Move!